Antes de começar esse vídeo, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e que retrata bem o assunto desse vídeo aqui, tá? Seguinte, eu trabalhava em uma empresa e essa empresa tinha uma frota de carros, né? E um dia eu estava em um carro dessa empresa com mais duas pessoas. Eu não estava dirigindo, tinha uma pessoa dirigindo, uma pessoa na frente, eu estava no banco de trás. A pessoa que estava dirigindo era uma pessoa muito grande, era uma pessoa muito forte. A pessoa que estava com ela, no outro banco da frente, era uma pessoa que faz parte da Gaviões da Fiel e que vai aos estádios, então está acostumado ali aos confrontos, etc. e tal. E eu, enfim, nós estávamos descendo uma rua e sobe um carro antigo pela contramão e bate no carro da empresa. Ok. O cara que estava na contramão saiu do carro, nós saímos do carro também, e o cara começou quando ele viu que era um carro de empresa, ele começou a falar assim, porque eu vou ligar na empresa, porque eu vou fazer isso, eu vou chamar a polícia. Aí eu pensei o seguinte, falei, olha, eu tô com um cara que é da Gaviões da Fiel e tô com um cara de 1,90 m, bombado. O que eu vou fazer? Eu vou pra cima do cara e vou me confiar nos outros dois. Beleza, eu fiz isso. Eu fui pra cima do cara, me confiando nos outros dois. Só que eu fui pra cima do cara, pra intimidar o cara, e quando eu olhei para trás, os dois tinham saído e eu fiquei sozinho discutindo com o cara. No final das contas, o cara entendeu que ele estava errado, que ele estava na contramão e foi embora e ficou por isso mesmo. Mas é exatamente isso que está acontecendo no Brasil. Presta atenção. O governo brasileiro está em uma sanha aí, alucinada, para tentar regulamentar as redes sociais, né? Só que agora ele está temendo ficar isolado diante dos sinais de recuo da União Europeia em sua ofensiva da regulamentação das Big Techs, né? O Brasil ele estava apostando em uma aliança de países pró-regulamentação ao lado da União Europeia, Austrália, Reino Unido e Canadá. Tá? A ideia inicial era se contrapor às ameaças do presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, para retalhar países que impusessem regulamentação e a taxação de plataformas de internet, que a maioria das Big Techs são americanas, né? A União Europeia ela foi a pioneira na regulamentação da internet com a Lei de Serviços Digitais, o famoso DSA, na sigla em inglês, né? E a Lei de Mercados Digitais, que é DMA, que entraram em vigor em 2024 e 2023. Estavam acontecendo até prisões, né, embasadas no DSA e na DMA. Só que tanto os projetos de lei de responsabilidade das Big Techs que tramitam nas câmaras, como o da inteligência artificial, foi aprovado no Senado, e o texto de antitrust em discussão na Fazenda tem inspiração nas leis europeias, né? Principalmente nas leis alemãs e britânicas. Então aqui o Brasil está tentando copiar lá os países da União Europeia, Canadá, Austrália, Reino Unido e etc. e tal. O que aconteceu? Acabou de ser eleito um governo de direita e extrema-direita na Alemanha, né? Bom, o que aconteceu? Esses países começaram a aplicar multas bilionárias nas Big Techs, né? Apple, X, Google, Microsoft, baseando nessas duas leis aí que eu comentei agora há pouco. E aí o Trump foi eleito. E começou a tomar as dores das Big Techs, né? E está afirmando que essas multas são uma espécie aí de tributação desses países
sobre as Big Techs americanas. E também entrou no jogo o vice-presidente americano, o DJ Vance, que acabou usando algumas conferências, uma de Munique, tá, na Alemanha, e deu um sermão nos líderes europeus que estavam lá reunidos, né? Falou que eles não têm comprometimento com a liberdade de expressão por terem aprovado essas leis, né? Alguns dias antes, o vice-presidente americano, também o DJ Vance, usou o palco principal da cúpula de ação sobre a inteligência artificial em Paris para condenar a regulamentação europeia. Pois bem, o que aconteceu? As últimas ações e declarações de líderes do bloco europeu apontam para um recuo. Neste mês, a União Europeia anunciou a suspensão da Diretiva de Regime de Responsabilidade de Inteligência Artificial. Também foi divulgado que o Código de Conduta em Inteligência Artificial deve ser divulgado em abril, mas terá algumas regras simplificadas. Na sequência, os europeus colocaram o pé no freio em uma declaração conjunta com o Brasil na conclusão da reunião do diálogo digital Brasil-União Europeia, que foi realizado lá em Bruxelas. Ou seja, você olha, Brasil, espera um pouco aí que nós estamos sofrendo aqui a pressão dos Estados Unidos, né? O governo brasileiro esperava algo mais ambicioso, apontando para a cooperação entre os países na formulação e aplicação de regras sobre as empresas impostas sobre as Big Techs. Mas a União Europeia não quis algo mais contundente e nem muito alarde também na divulgação do comunicado. Ou seja, o Brasil estava se apoiando nas leis da União Europeia, Reino Unido, Austrália e Canadá, para também entrar nessa onda. Só que o que aconteceu? A galera falou, opa, os Estados Unidos pegou no nosso pé, então vamos dar um freio aqui. Inclusive, Brasil, espera aí, fica aí de fora, porque aquela nossa convenção lá de Bruxelas, vamos dar um tempo nela, tá? E aí o que acontece? Se o Brasil se mantiver sozinho nessa iniciativa de regulamentação, fica muito vulnerável, né? Porque daí o que vai acontecer? Depois que os Estados Unidos resolver a questão deles lá na União Europeia, com os países mais importantes, quem que vai ficar na mira? Brasil. E aí aguenta, né? Porque daí o Brasil vai ter que brigar sozinho contra os Estados Unidos, né? Então o Brasil vai ficar mais vulnerável às pressões das Big Techs e a crítica de que estaria indo contra a corrente, fechando o mercado e inibindo investimento. Bom, é sempre assim. O Brasil está sempre um passo atrás, o Brasil está sempre querendo ficar do lado errado, principalmente agora, na época, né, nesse período de governo Lula. O governo Lula não é só o governo, tá? Venhamos e convenhamos. A imprensa também tem muito interesse nisso, mas o governo Lula tem um interesse muito especial em regulamentar as redes e tomara Deus isso não aconteça. Gente, é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. O Brasil não vai regulamentar as redes por causa da pressão norte-americana. Muito obrigado, fiquem com Deus, se inscrevam no canal. Se você gostou desse vídeo, dê um like. Se você não gostou, deixa um dislike, tá bem? Grande abraço, até o próximo, tchau, tchau.